estudante do 8º período de Psicologia da PUC, e junto com a Pamela, organizo o grupo de estudos em Psicologia Histórico-Cultural, aqui do Centro Acadêmico Carla Françoia. Eu sou militante do coletivo Outros Outubros Virão, e hoje a gente tem a presença, mais uma vez, do Matheus, que já esteve com a gente em outro momento. Ele é mestre em Psicologia e também graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Se ele quiser se apresentar melhor, com mais detalhes, fica à vontade. E a gente está muito feliz em receber ele mais uma vez, dando sequência às discussões em Psicologia Histórico-Cultural e conseguir avançar com os debates do grupo. Muito obrigado pela presença, Matheus, e todo mundo que está aqui hoje. Organizou a agenda, conseguiu se ajustar e está aqui comparecendo. Então, muito obrigado. E último recado, o Centro Acadêmico está organizando a Semana Acadêmica de Psicologia, voltada a discutir os impactos da pandemia pelo olhar da psicologia na realidade brasileira. Então, a gente vai ter palestras sobre o acesso às cidades na pandemia, grupo de estudo, uma roda de conversa sobre gênero e sexualidade, a gente tem debates sobre gênero, tem questões de produtividade, tem debate sobre políticas públicas, psicologia hospitalar, tem muita coisa, são mais de 20 espaços, e então quem tiver interesse pode conferir no Instagram do Centro Acadêmico, e é aberto para todo o público, sem necessidade de inscrição prévia. É isso, eu passo a palavra para o Matheus, muito obrigado, e podemos começar. Olá, boa tarde a todos e todas. Uma alegria imensa, na verdade, estar aqui novamente. Assim, acabou ficando meio próximo às datas que a gente combinou, teve alguns imprevistos e a Mel acabou pedindo, falando, você quer falar do singular, particular, universal? Eu falei, esse vai, porque essa, inclusive, acho que está mais próximo da minha dissertação, do meu mestrado, do que o histórico, propriamente, que foi outra vez, né, que eu tive a chance de falar aqui. E aí, enfim, gostaria de começar agradecendo novamente, né, esse convite, que é uma base de confiança, né, e que muito bacana ver o pessoal aqui novamente final de semestre, novamente sábado, firmes de estar aqui. Eu mandei, já começando com parênteses, muito bom, o PDF que eu organizei para apresentação ali no chat. Como eu tenho, eu acho que eu vou mais me desorganizar do que organizar compartilhando minha tela, eu deixo o PDF para vocês irem acompanhando, mas eu vou seguir ali conforme tiver escrito. E, bom, assim como o Antônio falou, eu sou formado, graduado e com mestrado pela Universidade Federal aqui do Paraná, em psicologia e depois na área de educação, trabalho e produção da subjetividade no mestrado. E a minha dissertação especificamente, aí que eu falei, né, que aproxima um pouco mais até do nosso tema hoje, é sobre a praxis política da psicologia. Então, para definir, né, o que é esse praxis, o que é para a gente entender, né, enquanto forma de ação humana na realidade, eu tive que fazer uma discussão maior do método mesmo, da psicologia histórica e cultural. E, enfim, tem, né, um arcabouço aí que eu pude rever agora para preparar para essa apresentação. E, de modo geral, né, fique à vontade para ir perguntando tanto durante quanto depois da apresentação, assim, principalmente pelo Zoom e tal, fica bem fácil de ver aqui. Então, é isso. Obrigado o convite e eu vou tocar bem parecido com o da outra vez, assim, mirando no teto de 40 a 1 hora, para a gente ter tempo de dar uma discussãozinha depois. Se eu me exceder tanto de tema quanto de tempo, vocês me avisam e falam, oh, pelo amor de Deus, a gente não veio aqui falar sobre a concepção de psicologia social, sei lá de quem. E de tempo também, obviamente. E, enfim, vamos nessa. O que eu pensei, então, para a gente fazer hoje é basicamente aproveitar, né, o texto de base que foi mandado
para vocês e para mim, que é um texto famoso já na psicologia histórica e cultural, tanto pelas implicações instrumentais que ele tem, quanto pelo resumo que ele faz do método para a gente, né? O texto que é A Dialética Singular, Particular e Universal, Implicações do Método Materialista Dialético para a Psicologia, das professoras Juliana Pasqualini e Ligia Márcia Martins, é um texto assim que basicamente a gente usa e reusa sempre que vai fundamentar tanto a prática quanto a teoria da psicologia histórica e cultural, e justamente por essa capacidade sintética dele, né? Então, o que eu pensei em fazer para a gente hoje é aproveitar esse texto como uma base, né, um complemento ao nosso encontro e tentar chegar nele, ao invés de partir dele, né? Eu pensei, então, a gente fazer uma retomada do método para entender como que a gente chega lá no singular, particular e universal da forma que as autoras estão falando, né? Enquanto elas partem disso, a gente vai tentar chegar lá. E acho que, inclusive, junta muito com a discussão do método que elas vão fazendo. Então, de modo geral, né, o objetivo do texto, e que vai ser o objetivo nosso aqui hoje, vai ser justamente demonstrar como o método materialista histórico e dialético tem importância e fundamentalidade para a psicologia histórico-cultural, enquanto fundamento lógico, epistemológico e teórico, e é justamente isso que o diferencia, né, a diferencia, no caso, de outras abordagens da psicologia. Então, para falar disso, eu pensei para a gente começar, né, discutindo um pouco o que é esse método, o que a gente vai, né, entender enquanto método para a psicologia histórico-cultural, falar do que a gente entende por materialismo, enquanto materialismo filosófico, o que é a dialética, né, enquanto lógica dialética da realidade propriamente dita, e o que é essa coisa que a gente tanto usa de modo até exacerbado, muitas vezes, na psicologia, e daí entrar um pouco mais no texto, falar de aparência e essência, falar do singular particular universal, e aí chegar no singular particular universal para a psicologia, que é o nosso foco principal aqui, certo? Então, ao longo de tudo isso, né, acho que eu dividi nessas 5 partes para a gente não se perder, 6 partes, e, de modo geral, a gente vai, né, debatendo, pode jogar perguntas em cada uma dessas partes, ou para o final mesmo, para a gente ir conversando, tá bom? Mas, enfim, o objetivo do texto, então, vai ser, né, de mostrar esse fundamento, e aí quem teve a chance de dar uma lida antes, vai perceber que as autoras, a todo momento, vão insistir nesse tal do singular particular universal, né? No singular enquanto a unidade irrepetível, né, a aparência do fenômeno, universal enquanto a totalidade, e elas vão repetindo isso a cada página para tentar fornecer essa concretude, né, para a gente entender, porque é justamente, como eu falei, o ponto de chegada, né? E aí a gente vai falar do método enquanto essa forma de chegar nesse singular particular universal para a gente, basicamente entendendo ele como essa reconstrução ideal da realidade objetiva, né? Então, a gente vai falar aqui enquanto singular, particular e universal, enquanto categorias para a gente entender a realidade, mas, acima de tudo, utilizando um método do materialismo histórico dialético para tentar reproduzir no pensamento aquilo que está dado na realidade, né? Então, o singular, o particular e o universal são formas que a gente tem para apreender um fenômeno que já existe na realidade em si e para si, certo? A gente vai fazer isso, então, para tentar desvendar, né, como a gente entende o conhecimento de modo geral. E é isso que, basicamente, a gente vai ver que Marx e Engels e seus colaboradores à época, e todo o marxismo desde então, vem contribuindo para a gente entender, né? O método, então, diz respeito a esse processo de investigação, de reprodução, né? Ali até trouxe uma citação do Kozik, né, que também vai ser um autor muito utilizado para a gente hoje, no texto mesmo ele aparece, que ele vai falar que a dialética não é o método da redução, é o método da reprodução espiritual e intelectual da realidade, e é o método do desenvolvimento e da explicitação dos fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva do homem histórico. Então, né, enquanto a gente fala nesse sentido de método, as outras abordagens da psicologia, e aí acho que vai até ligar com a minha outra vez que eu estive aqui falando um pouco da crise da psicologia, né, e do momento que surgiu a psicologia histórico-cultural, as outras abordagens também têm seus métodos
porque tem seus objetos específicos e suas éticas próprias que vão se desenvolvendo nesse sentido. O método para a psicologia histórico-cultural, a gente fala, né, que é o materialismo histórico-dialético, mas para a gente, se a gente falar que a dialética já dá conta desse fenômeno, porque a gente entende a dialética como essa forma de reprodução própria que existe no mundo. E, embora outras teorias flertem, né, com o materialismo histórico-dialético nessa forma total, é a partir da psicologia histórico-cultural a única que tem realmente enquanto um fundamento nesse método, certo? As outras utilizam ele como esse instrumento quase que externo, né? A gente não, a gente nasce a partir do método dessa forma. E aí, eu tenho trouxe a citação ali mais para quem quiser olhar depois, que é da onde vem tudo isso, basicamente, né? Que o processo de construção do materialismo histórico dialético em Marx e Engels, né, tem ricas contribuições em todos os momentos da sua obra e chega a um dos pontos mais avançados, né, numa obra que a gente conhece hoje como Para a Crítica da Economia Política, que foi lançada em 1859, antecedendo o Capital, né? Inclusive, né, foi uma obra que Marx teve que reelaborar para poder lançar como Capital, que estava difícil demais naquela época. Mas o que ele está dizendo ali, e é da onde a gente vai partir, né, enquanto ponto final e ponto inicial da nossa análise hoje, é que o que gera, né, e a frase final dessa citação é: não é a consciência dos seres humanos que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Isso significa, né, que a gente está entendendo o psiquismo humano engendrado a partir dessa materialidade, certo? Então, a gente está partindo de que isso ocorre, né, e é determinado na realidade enquanto uma realidade material, para daí entender os seus reflexos no psiquismo. Só que, se a gente parasse por aí, a gente não estaria nem um pouco distante de linhas teóricas diversas que também, né, realizam esse movimento. A gente estaria, por exemplo, na base do empirismo mais vulgar, né, da psicologia, que entende realmente dessa mesma forma. A realidade está lidada e vai influenciar o indivíduo. A diferença nossa, e aí que vem o método, é a inserção dessa dialética no processo, que daí, né, permite que a gente entenda no mesmo movimento a determinação da realidade sobre o ser social e do ser social enquanto criador e potencializador da realidade. É nessa dinâmica, né, de movimento, de relação, como a gente vai ver hoje, que a psicologia histórico-cultural adquire sua riqueza maior, e não somente enquanto, né, uma defesa da linha teórica para ser mais bonita, mas enquanto a forma científica de avançar realmente na concepção e no estudo e investigação do psiquismo. Se a gente não obedecer, então, essa maneira, né, essa forma de entender a realidade, aí a gente vai ver ao longo da nossa apresentação hoje, a gente vai ficando pelo caminho, né? Para entender o psiquismo em sua totalidade, a gente vai precisar do materialismo histórico dialético. E aí, né, qual vai ser a teoria, como a gente vai desenvolver isso? Aí é pano para manga para a gente discutindo de fato. Mas, a partir disso, a gente vai levando, certo? E aí, o que eu pensei para a gente começar, então, é decompor isso, né? Então, vamos falar de materialismo histórico dialético. O que significa esse materialismo, o materialismo filosófico que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma corrente filosófica que existe desde quando a filosofia é filosofia, né? O materialismo não nasce no marxismo e muito menos vai morrer com o marxismo. O materialismo diz respeito à forma de entender a realidade enquanto uma primazia, o que no texto as autoras chamam, né, de primazia ontológica do real. É uma forma mais bonita de dizer, né, que a realidade tem antecedência à compreensão do que é a ideia do ser humano. Em linhas gerais, a realidade existe e aí a gente compreende ela nesse movimento dual que eu falei, transformando-a e sendo transformada a partir dela. Mas ela existe. Ela não vai depender, né, de uma compreensão do ser humano para que ela possa ser interpretada. Ela não vai depender, né, da ideia de alguém, de uma forma religiosa, espiritual, teórica, quais formas sejam que não existam em si na realidade, para ganhar suas determinações e aí ir se desenvolvendo. Isso parece, né, é algo geral para a gente pensar, mas é fundamental para a gente pensar aí o movimento de Marx e Engels na época, principalmente do século
do século XIX, né, que eles estavam, e o movimento que estava na filosofia nesse momento, que é, a partir de Hegel, né, o momento que eles estavam, os jovens Marx e Engels, ali na disputa filosófica da, do que estava acontecendo na Alemanha, eles estavam tentando mostrar que, embora Hegel, né, com a sua dialética, tenha compreendido o movimento da realidade de maneira mais acurada, e aí a gente vai ver isso no próximo ponto, ainda assim, a gente estava pensando, principalmente com os discípulos de Hegel, em formas ideais, em formas que somente a compreensão do ser humano dava forma à realidade. Para mostrar como isso não a gente faz quase que alegoricamente hoje em dia, né, faz idealismo, mas para mostrar como isso não é tão distante da gente, de modo geral, teorias psicológicas que se colocam, né, como forma de que somente a partir de certos signos ou de certas culturas a gente entende a realidade, sendo que elas não existem em si sem isso, são formas idealistas. E não há nenhum problema em si nisso, né? O problema vai ser nessa disputa teórica que a gente vai discutir hoje. A questão é ali que em Marx e Engels estava dado isso, e ele estava tentando voltar o escopo para a materialidade. Na ideologia alemã, que já vai ficar meio que de recomendação para quem quiser ir mais fundo nesse assunto, eles vão falar quase que o começo o começo do textão deles, assim, em completa oposição à filosofia alemã, a qual desce do céu à terra, aqui sobe-se da terra ao céu. Né? Então ele falou, beleza, ali onde na filosofia alemã olhava-se de cima para baixo para pensar, né, o movimento da realidade, aqui a gente vai olhar de baixo, do pé do chão, para cima, entender como a atividade dos seres humanos vai gerando a própria realidade. E como a partir desse movimento eles vão entendendo a realidade, a gente vai entendendo a realidade, e isso vai se dando, certo? É, pensando nesse movimento, de certa forma, tem algo muito bacana, eu diria, assim, de pensar a materialidade, mesmo nesses termos mais iniciais, que é algo que no psiquismo humano fica mais difícil até de defender, de certa forma, mas que é muito importante que a gente o faça, que é dizer que se tudo que existe materialmente, né, a priori ou por si, ou que tudo que existe enquanto ideia deriva de uma materialidade também, isso significa que a gente tem a possibilidade de conhecer tudo em sua totalidade. Ainda que a gente não consiga isso objetivamente hoje em dia, a materialidade estando dada e a gente, enquanto ser humano, desenvolvendo os instrumentos para a investigação desses fenômenos, a gente consegue, né, cada vez mais entender essa materialidade. E isso é lindo e fundamental para a gente pensar até na psicologia histórica e cultural. Porque isso está dizendo que se a gente não está entendendo algum fenômeno a partir da sua materialidade, a gente não precisa jogar para as ideias, para a idealidade, a sua justificativa, mas sim entender aonde que está essa falta de mediação que não está permitindo a gente entender melhor esse fenômeno. Então, o materialismo filosófico vem como essa importante demarcação quase do nosso campo, né, na relação sujeito-objeto. A gente está se afirmando enquanto um sujeito capaz de conhecer a realidade e não de criá-la somente no campo das ideias. Então, tudo que está dado para a gente conhecer e transformar. E, novamente, a gente está falando de um ponto bastante abstrato aqui, mas dá para sentir já as implicações que isso vai ter para uma prática da psicologia, certo? Se a gente pode conhecer as coisas em sua materialidade, a gente pode transformá-las também, o campo da psicologia ganha uma responsabilidade a mais, certo? E aí, essa demarcação, inclusive, nesse ponto de vista do materialismo mais dialético, vem fazer contraparte justamente até ao materialismo vulgar ou sensualista, que a gente chama, que é o materialismo sensível, o materialismo do empiricismo, o materialismo que olha para a determinação da realidade sobre o psiquismo e diz que aquilo é da forma que é e não algo que possa ser feito. Se a gente conhecer, então, todas as variáveis, a gente conhece o ser humano, né? E o que a gente está tentando mostrar aqui é que não, né? A materialidade que a gente entende é movimento também. Ela
se junta à autonomia dos indivíduos. A gente é determinado enquanto formas também de determinar a realidade. E aí isso vai ser a parte que vai entrar a dialética para ajudar a gente a entender. Mas essa demarcação, né, contra o materialismo dialético, contra o materialismo vulgar e sensualista, é outro posicionamento filosófico que difere a gente das linhas teóricas da psicologia também, certo? E aí estou falando, né, de linhas teóricas como behaviorismo radical, neuropsicologia em determinados momentos, e, novamente, não é em si um problema, né? A gente não está falando que não está necessariamente só errado ou só certo, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa demarcação a partir do método. Se a gente está falando, né, que a gente conhece a realidade a partir desse instrumento que a gente está chamando de materialismo histórico dialético, a gente está falando que a gente tem uma visão própria de mundo. E essa visão a gente vai reiterando em nossas pesquisas, em nossas teorias, em nossas práticas. E é basicamente isso que é importante a gente demarcar em relação às outras linhas próprias mesmo. E aí, pensando nesse movimento de modo geral, isso é o que estava dado também a Marx e Engels, né? Marx e Engels, principalmente na década de 1840, que é basicamente eles saindo da faculdade, jovens lá, querendo brigar com tudo e com todos, eles estão cerceados, né, de duas perspectivas, que é dos neo-hegelianos, os descendentes mais jovens de Hegel, que tinham um idealismo quase exacerbado ali, tentando ver essa visão de mundo mais idealista propriamente dita, e, por outro lado, um legado histórico da filosofia, né, a partir do empirismo, a partir do racionalismo, a partir do positivismo, próprias desse materialismo vulgar. E eles estão vendo que essas duas concepções não dão conta de entender o ser humano, de modo geral. E, assim, isso vai ter implicações, né, que a gente vai ver no próprio Capital de Marx, lá no final da sua vida. O que eles estão falando é, a filosofia que a gente tem até o momento, em especial a filosofia alemã, não dá conta de explicar por que o ser humano ele é determinado e, ao mesmo tempo, ele tem autonomia. Não dá conta de explicar como as coisas são materialmente o que são e, ao mesmo tempo, podem ser transformadas, certo? E aí, né, isso vai ser o grande saldo da tentativa e capacidade dos autores de pensar na dialética junto ao materialismo. Eu vou ler, e essa é uma passagem mais extensa, eu vou tentar não ficar lendo muita coisa, mas tem algumas passagens que eu gosto mais para a gente pensar, assim, que é para ver como isso estava dado, exatamente essa questão que a gente faz na psicologia não é tão diversa da questão que Marx e Engels estava fazendo lá atrás, bem no começo das suas carreiras teóricas, digamos assim, né? Que ele vai falar lá nas teses, na primeira tese sobre Feuerbach, que é o principal defeito de todo materialismo existente até agora é que o objeto, a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma de objeto ou contemplação, mas não como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí decorreu que o lado ativo, em oposição ao materialismo, foi desenvolvido pelo idealismo, mas apenas de modo abstrato, pois naturalmente o idealismo não conhece a atividade real, sensível como tal. Certo? Então, onde eles estão? Materialismo externo, que vê a realidade como algo externa ao próprio ser humano, e o idealismo que entende a atividade humana somente no campo de vista das ideias. E aí eles estão pensando em como superar isso, e aí a gente vai chegando na dialética, né? Como entender, portanto, o movimento da realidade a partir desse materialismo é na lógica dialética de Hegel que vai ter seu fundamento principal, que é entender dinamicamente a realidade. Então, as coisas não são apenas porque são, mas elas estão sempre em transformação. E é isso que a gente chega na dialética. Então, pensando basicamente, né, como isso vai se dando, a gente pode falar que a gente quer entender como ver a realidade como movimento, né, e ainda assim como realidade, sem perder essa dinâmica própria. Ali no PDF, né, eu trouxe mais algumas citações para mostrar como a compreensão de Hegel dessa dialética específica se dá, de modo geral, ao entender a negatividade da realidade, né? E aí, enfim, é só uma defesa de Hegel antes, né, do idealismo, para falar que ele reconhecia que a própria realidade estava no movimento próprio, né?
Hegel entendia a dialética como esse movimento do real, né? O problema, que daí Marx e Engels vão entrar para a gente discutir, é que ele achava que tudo advinha de uma determinação espiritual do todo que ia se realizando momentaneamente a cada passo da realidade. Esse parênteses aleatório é para a gente ver, então, o que significa essa dialética, né, do materialismo histórico dialético que a gente fala. A dialética, propriamente dita, né, ela vem, então, dessa compreensão da realidade enquanto movimento. E esse movimento, que a gente pode pensar, não é um movimento mais literal, da forma como a gente apreende, né, de certa forma, mas é um movimento enquanto fluxo, enquanto dinâmica, enquanto estar em movimento em relação a algo, certo? A grande sacada e o ponto mais difícil, eu acho, tanto para a psicologia, quanto para a gente, quanto para Marx e Engels mesmo, é demonstrar que isso acontece na realidade de forma geral, em qualquer objeto, em qualquer matéria, em qualquer momento da realidade, está em movimento, né? A gente está falando de uma concepção que pensa que o objeto mais parado possível, se a gente pensar, sei lá, essa caneta, né, em formas gerais, é difícil entender que ela por si só está em movimento. Mas se a gente pensar nela em suas relações com tudo que existe, em todas as inserções que ela está em constante movimento. Aquele fluxo, né, dinâmico de realidade própria. A dialética, em sua forma mais elementar, né, a gente aprende ela basicamente, né, lá em Heráclito, lá na filosofia grega até, embora tenha outras filosofias não ocidentalizadas para a gente pensar na dialética, no exemplo mais clássico de Heráclito da ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, né, que é o rio em movimento. Se a gente passa por ele, né, na volta, a gente não é a mesma pessoa e o rio já não é o mesmo, embora seja exatamente o mesmo movimento, certo? Isso é dialética, né? Ali no PDF eu até botei uma espiralzinha da dialética, que é mais famosa, para mostrar que essa é a concepção que a gente tem de movimento, né? São coisas que vão embora no mesmo local, adquirindo novas propriedades e novas contradições e novas realidades para se situar, né? E aí, isso tudo é muito doido se a gente for pensar só a caneta, e agora a gente quer se meter a aplicar isso no psiquismo, né? Há um processo que já está em constante movimento até pelo próprio fator do conhecimento. A dificuldade, e aí a parte que vai juntando cada vez mais com o texto, na minha opinião, é entender que é isso que significa o método. De modo geral, quando a gente se propõe a conhecer, e aí eu vou voltar para a caneta na real, porque eu gostei desse exemplo, para me orientar, quando a gente quer entender a caneta em todas as suas particularidades, a gente precisa entender o movimento que vai se dando nas relações dela, certo? Quando as autoras estão falando, né, lá no texto sobre singular, particular e universal, é isso que elas estão querendo dizer. É como que a gente vai entender esse movimento, então, se ele está em constante dinâmica, ele está em constante aparecimento de novas contradições, em constante novas relações com o todo. Parece que é impossível para a gente entender, então, a totalidade. Porque se tudo está em movimento o tempo todo, não adianta a gente tentar isolar isso e falar, não, esse é o psiquismo, essa é a caneta, esse é o copo d'água. Mas tem como. E aí voltamos ao materialismo histórico dialético. A dialética serve para a gente, então, como essa lógica para dizer como se dá esse movimento da realidade. Como ocorrem essas relações entre objetos, entre fenômenos, entre ideias, entre práticas, entre seres humanos? É a dialética que está ali para responder. Ela vai fazer isso, né, de certa forma, tentando mostrar as regras desse movimento. E aí, isso fez Hegel já. Hegel, lá no seu idealismo, principalmente a partir da ciência da lógica e da fenomenologia do espírito, ele já colocou, né, as características, em várias outras obras também, as características da dialética. A chave do Marx e Engels e o ponto da genialidade tão grande deles para a gente hoje
é que eles entenderam que isso não ocorria somente a partir das ideias, mas também na realidade. Os objetos estavam nisso também, e era possível compreender esse movimento, e o compreendendo era possível atuar sobre ele. Então, aquele materialismo que a gente citou antes, né, como forma de colocação, de demarcação filosófica na realidade, quando ele exige que a gente seja capaz de transformar e conhecer o mundo, a dialética vem dizer como, basicamente, né? E aí, isso, novamente, gera enormes contribuições para a gente pensar a própria psicologia, mas, né, acima de tudo, o que vale para a gente é entender que isso vai se dando de acordo com regras, com conhecimentos próprios, né? O materialismo histórico dialético, portanto, naquela espiral, naquela totalidade, ele fornece para a gente a chave da epistemologia da realidade, ou seja, né, da forma de compreensão, de cognoscência da realidade, para falar mais bonito, de ontologia da realidade, né, como forma de entender o que é composto da realidade, e também, né, a forma de investigação dessa realidade, a forma de compreensão própria dela a partir de uma prática, uma atividade, a gente em relação aos objetos. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que qualquer relação que a gente se coloca, seja com objetos, com pessoas, com ideias, com tudo aquilo que é permitido para a gente pensar em sujeito-objeto, é dado nessa relação mútua da dialética, de transformação constante, um em relação ao outro, certo? E aí a gente tem essa abertura e essa potencialidade. De certa forma, pensar nisso é o que a gente diz quando a gente fala de contradição, da forma de que os opostos estão em contradição constante e a partir disso eles se transformam. De certa forma também, e aí, é só para não perder, a dialética vai mais longe do que eu queria trazer aqui também, mas que eu acho que é interessante pensar que muitas vezes, quando a gente fala dessa dialética, a gente aprende ela por meio de 3 regras, que sintetizam um pouco isso que eu estou tentando passar. A primeira é a unidade e luta de contrários, que significa que se 2 termos que estão em relação, né, vamos pensar aí há e não há, para usar o exemplo clássico, assim, se a gente consegue ver essa relação entre 2 opostos que estão, né, nessa contradição própria, significa que eles estão em uma unidade, ou seja, né, o há e o não há, embora sejam diferentes, eles também se encontram na unidade dessa relação. Isso significa que, estando um em contradição com o outro, eles buscam a superação para um nível superior da própria realidade. Isso no pensamento fica mais fácil. E é por isso que eu falei, quando a gente joga para a realidade, que fica mais difícil para a gente ver mesmo. Mas a grande sacada, e aí principalmente de Engels, né, que ele vai falar disso, é entender que essa contradição está na realidade também. Os termos dialéticos se encontram independente da gente. Eles buscam, a realidade está buscando sua superação a todo momento. A gente é formado, né, infelizmente, sob uma profunda lógica formal, né, que diz que A mais B tem que ser C. Ou se A é diferente de A, eles nunca vão estar numa mesma relação. Isso complica para a gente entender o que eles querem falar enquanto movimento, né? Mas o que o materialismo histórico dialético faz, portanto, é lembrar que essa relação existe e ela está em constante movimento a ponto de, se A mais B igual a C, não significa que o não A, não B, não C não possam estar nessa dinâmica também e não possam estar em constante mutação nesse movimento, certo? Isso leva para a gente a nossa segunda regra, e assim, eu estou falando de regras, mas não existe regras especificamente, tá? É só porque eu demorei muito tempo para entender que não era regra. Durante a minha formação, só no final do mestrado, que eu fiquei, nossa, nunca tinha, tipo, os mandamentos da dialética propriamente dito. Mas a segunda regra, né, que vai vir disso, que é que o quantitativo se transforma no qualitativo. Basicamente, a dialética fala que termos em contradição, adicionando condições específicas para que aumente a sua quantidade nos mesmos modos, eles tendem a adquirir uma nova qualidade no ponto de transformação. Isso está na base e em tudo da psicologia histórica cultural.
certo? A compreensão de crise, para Vygotsky, vem dessa noção. A compreensão de desenvolvimento, para Vygotsky, vem dessa compreensão. A compreensão de atividade, para Leontiev, vem dessa compreensão. E volta àquela espiral, né? Um fenômeno que está em contradição, ele vai ocorrer e reocorrer e reocorrer até que ele possua condições para transformar-se e virar outra coisa, ainda que ele esteja só numa posição acima na mesma espiral. Então, a transformação de qualidade que a gente fala pode não mudar os termos da relação especificamente e nem pode mudar nada visível, né, propriamente dito, mas significa que adquire novas qualidades nessa relação, certo? E aí o nosso papel, né, na psicologia, e aí adiantando já bastante da questão, é entender o que a gente está vendo como quantidade e qualidade num psiquismo, numa subjetividade, num ser humano, né? Como que a gente vai ensejar essa transformação? O que está freando essa qualidade nova? O que é essas qualidades do psiquismo propriamente dito? Né? E como isso ocorre, daí terminando com a terceira regra, é na negação da negação, que é basicamente, né, esse movimento de transformação próprio que vai levando, né, isso vem de Hegel, né, que algo existe e tende a se contrapor ao seu não, o há e o não há. Né? A transformação dos dois em uma qualidade superior vem dessa negação da primeira negação. Ao negar um primeiro termo, a gente ganha um segundo, negando o segundo, a gente vai adquirir o terceiro termo, certo? E a gente fala isso para justamente diferir da lógica formal. Porque na lógica formal, se a gente vai negar, né, o primeiro termo e vai adquirir o segundo, se a gente nega o segundo termo, a gente vai voltar para o primeiro. Né? A dialética vai dizer, não, o termo já não é mais o mesmo. O não há, ao ser negado, já é um há linha, né? Um há superior em outro momento. E essa contradição está presente em absolutamente tudo da realidade, inclusive as nossas ideias, inclusive no ser humano. A partir disso, a realidade vai estar em constante transformação. A partir disso, a gente vai ser capaz de entender a realidade. E aí a gente vai combater concepções, desde Hegel até hoje, como o formalismo lógico-metafísico, né? A concepção mais formal, o empirismo, propriamente dito, que vai determinar o sujeito de sobremão e impedir que ele determine-se a si mesmo. A sofística, enquanto essa forma ideal própria de querer falar dos termos, mas sem pensar na realidade. E aí o materialismo vulgar, como eu falei antes, certo? Grande chave de, de introdução ao método, de forma geral e muito confusa, até peço perdão assim pelas janelas que vão ficando, mas é porque agora, né, meia hora após eu começar a falar, a gente chega no singular particular universal, que é a determinação fundamental desse método materialista histórico e dialético. As autoras do texto, né, a Lígia Márcia Martins e a Juliana Pasqualini, falam do singular particular universal utilizando profundamente Lukács, né? O que não dá tempo de discutir no texto, e aí isso é o que Lukács faz no texto, inclusive, que elas usam, é mostrar como essas determinações vêm de Hegel já, né? E já tem toda uma história na filosofia, mas é em Hegel que adquire essa qualidade própria, né? De entender a realidade a partir do singular particular universal. E para a gente poder, então, né, determinar esse método de uma maneira tipo, beleza, entendi, a realidade existe para além de mim, eu sou determinado por ela, ao mesmo tempo que eu determino essa realidade, isso vai obedecer a uma determinada lógica de movimento, que é a dialética. Show! Isso aí a gente pode fundamentar todos os trabalhos que a gente for fazer, todas as práticas que a gente for fazer na psicologia histórico-cultural. Mas como que isso vai se revelando, então, para a gente pensar, então, em termos mais concretos, certo? E aí, que nem eu falei, estou partindo do lado final para a gente tentar chegar no início da discussão. Aparência e essência. O que a gente tem como consequência dessa compreensão da realidade em constante movimento é que, se ela está, né, em constante movimento,
o que a gente capta dessa realidade, em primeiro lugar, nunca é a totalidade do fenômeno. E aí, isso a gente vai chamar de aparência. E as autoras no texto vão chamar de singular, certo? Voltando ao exemplo, utilizando a caneta de novo, né? É, quando eu vejo a caneta, de modo geral, eu não tenho acesso, nem que eu conheça, né, várias outras canetas. O meu primeiro contato com essa caneta vai me revelar uma aparência desse fenômeno, certo? Eu posso ver que ela é uma caneta de cor preta, de plástico, tem uma ponta de algum material que eu já nem lembro, mostrando como eu não tenho ainda a concretude do pensamento. Isso são coisas que vão se dando e que vão se transformando por quanto essa realidade, essa caneta está na realidade em movimento. Esse primeiro contato, é essa aparência. É a forma que a gente tem imediata de entender a realidade em suas primeiras determinações. E aí a gente pode ficar tentado a pensar nisso. Ah, não, beleza. Se essa é a aparência, eu preciso conhecer a ideia da caneta, ou seja, né, eu preciso conhecer melhor sobre a caneta para poder falar sobre ela, ou conhecer ela mais na totalidade. O que é verdade, porém, né, no materialismo histórico dialético, a gente tem esse cuidado justamente para não recair nessa concepção quase platônica, idealista, de que existe uma essência da caneta atemporal. Ou seja, né, que a gente, por só conhecer sensivelmente a caneta no primeiro momento, a gente não tem como ter acesso à totalidade dela e a gente só pode derivar ela de uma idealidade de caneta. Né? O que a gente quer mostrar aqui hoje, e o que o materialismo histórico dialético quer mostrar de modo geral, é que essa aparência ela vai se constituindo ao longo de várias aparências e vai constituindo uma essência específica. E a construção dessa essência também está no objeto, também está na realidade, também é material. E aí a gente foge um pouco dessa concepção que também vai permear inúmeras compreensões da psicologia, de outras linhas teóricas e abordagens, de que uma essência pode existir atemporalmente, historicamente ou imaterialmente, certo? A essência está dada junto com esse movimento. E aí, para a gente pensar, tem uma grande professora, né, de economia política no Brasil, que é a Marina Gouveia, que eu, inclusive, vou deixar um vídeo dela de recomendação para aula de método dela, porque realmente dá mais conta de tudo que eu quero falar aqui, que ela vai falar dessa metáfora da cebola, né? Que a gente pode entender, então, esse fenômeno da aparência e da essência enquanto uma cebola com suas camadas. O fundamental para a gente entender é que o núcleo da cebola, né, depois de despida de suas várias camadas de aparência, também é material, também está ali constituído junto ao objeto. E aí a gente volta para a dialética. Por isso que ela adquire uma relevância muito grande para a gente, porque ela permite que a gente não caia nesse engodo, né, de pensar no momento ideal só da realidade. Não, está dado junto à essência. A essência está no objeto, propriamente dito. E é justamente entendendo esse movimento, né, quando a gente vai falar de unidade de contrários, quantidade e qualidade, negação da negação, que a gente está tentando entender como essa realidade vai se apresentando a gente e como ela vai se constituindo enquanto totalidade, certo? E, novamente, tem tudo a ver com o texto, prometo para vocês. E aí a gente precisa conhecer essa essência, né? Porque se eu estou falando de uma caneta, por exemplo, que eu só tenho acesso a uma primeira aparência, a gente pode até cair no relativismo, né? De falar, então, se eu só conheço a caneta aqui agora, quem está vendo, né, nesse momento, pela câmera, conhece outra caneta, ou conhece outra forma da caneta. E vai ser impossível que as duas percepções nossas entrem em contato ou entrem em identidade. O que a gente quer fazer com a dialética é justamente mostrar que não. Principalmente com o materialismo histórico dialético, é mostrar que essa caneta é a mesma. São duas aparências diversas, mas que se remetem à mesma essência, ao mesmo material, ao mesmo objeto. Para conhecer isso, então, a gente constrói o nosso conhecimento. A gente constrói a forma de aplicação do materialismo histórico dialético, que aí já entra até literalmente no texto, quando as autoras vão usar o Demerval Saviani para falar dessa passagem do concreto, do primeiro concreto ao concreto pensado. A forma como a gente entende a realidade, muitas vezes a gente se refere
de forma similar, né? De concreto com empírico, né? Embora a realidade empírica, de primeiro momento, seja concreta, não é isso que a gente entende necessariamente como concreto na psicologia histórico-cultural. Concreto, para a gente, significa síntese de múltiplas determinações ou de múltiplas possibilidades. Essa chave, essa essência concreta de algo que carrega em si todas as capacidades daquele objeto propriamente dito. Quando a gente está falando da realidade, se a gente está falando dela materialmente, a gente está falando de concreto, de fato. E aí acho que gera essa confusão nossa, de modo geral. Porque o que é empírico é concreto, de fato, porque já está dado ali. Né? Já é algo cheio de múltiplas determinações. Já é uma síntese. Né? Se eu pego um livro, né, para além de todas as relações, ele já está constituído em si. Né? O que eu preciso é conhecer, enquanto sujeito, enquanto subjetividade, algo que está dado objetivamente. Né? Por conta a gente está na mesma relação e eu sou capaz de conhecer, com as mediações que eu tenho disponíveis para mim, o que significa esse livro. Para a gente chegar nisso, a gente precisa abstrair desse momento inicial do concreto, que é pensar quais são, então, as características gerais desse objeto. Quais são as características gerais de uma relação, de um ser humano específico? Quais são as relações gerais de uma estrutura produtiva da realidade? Isso é o abstrato, né? É isso que a gente entende enquanto abstrato, com essa forma de generalização. Isso aqui é Hegel, Marx, Engels e Vygotsky, direto do texto. Né? Esse abstrato é a capacidade humana que nos permite, né, achar essa generalização, elaborar a conceituação de algo, elaborar complexos de pensamento sobre um objeto específico. Só que a gente está partindo de algo que é multiplamente determinado. A gente está partindo de algo que, na realidade própria, já é infinito, praticamente. Né? Embora, praticamente é uma palavra necessária, porque é quase, né? Que a gente consegue conhecer. Essa abstração inicial permite a gente ver as características gerais desse objeto e, com isso, poder passar para uma concepção ideal, adequada desse fenômeno, que é o que a gente chama de concreto pensado. Novamente, pensando a dialética, a gente está na mesma posição, né, onde a gente estava no início, mas a gente está com uma qualidade infinitamente quase superior, porque agora a gente está falando de um concreto que está presente na nossa ideia. A gente conhece os objetos da caneta e do livro a partir de sua totalidade dentro do nosso pensamento em constante relação com a realidade material dada. O que isso significa? Que a gente acabou de driblar a armadilha do idealismo. A gente está falando que, embora a gente conheça todo esse objeto, a gente tenha um concreto pensado sobre ele também está em constante transformação e a gente está constantemente se aproximando desse conhecimento dele, certo? A gente não determina o objeto a partir do nosso pensamento e o objeto não termina somente por ser material, mas é na relação, no movimento, na forma como isso vai se dando, que isso acontece. E aí, né, para o conhecimento nosso, e aí cada vez mais, quase chegando literalmente no texto, a gente vai pensar propriamente nesse fenômeno, de como a gente conhece as coisas. Que é, né, uma frase de Lenin, por exemplo, né, que o pensamento, ao elevar-se do concreto ao abstrato, não se distancia, se é correto, da verdade, mas se aproxima dela. Para quem, né, não está dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui hoje, isso parece errado até, para o marxista falar. Parece errado para pensar a figura até na filosofia cultural falar. Porque sair do concreto em direção ao abstrato, necessariamente para a gente vai implicar uma fuga da verdade. Né? A gente está saindo do empirismo, a gente está saindo da materialidade. Mas o que Lenin está apontando e o que eu quero destacar aqui para a gente é que, utilizando o método adequado, e é isso que é o fundamental do método, a gente conhece cada vez mais e cada vez melhor aquele objeto. E a gente não se distancia dele, da nossa ideia, mas, pelo contrário, a gente se aproxima cada vez mais dele, porque a gente está falando daí de várias aparências ocorrendo e se dando na nossa idealidade ao mesmo tempo.
Isso é a atividade do conhecimento. É a partir disso que a gente chega nesse concreto pensado, né? E aí, se a gente quiser fazer um paralelo mais específico com a psicologia histórico-cultural, a gente pode falar, né, dos conceitos cotidianos e científicos que Vygotsky propõe, né? Pensando nesse conceito científico enquanto essa forma total, quase, né, de entender o fenômeno. Porém, entendendo essa totalidade como determinada também e como em constante movimento, né? Então, novamente, sem cair no materialismo vulgar. O conhecimento do total, do universal, sempre também está em movimento e a nossa função, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto pesquisadores, enquanto psicólogas e psicólogos, é se aproximar dessa universalidade, cada vez mais entendendo como se realiza cada uma dessas aparências, cada uma dessas singularidades, desses momentos do universal. Ali no PDF eu falo do exemplo da cadeira, mas eu vou pular porque é batido, de modo geral, e também porque é basicamente isso que eu quis destacar da caneta, certo? Então, o conhecimento é essa aproximação eterna e infinita do pensamento ao objeto, só que entendendo como algo que pode ser conhecido, que é dado. E aí, isso remete a gente a determinações dessa relação, né? A gente está falando de uma prática social, de algo que se objetiva na realidade. Para eu conhecer a caneta, né, eu falo de um lugar específico determinado pela realidade, né? Eu falo de um lugar de homem cis, eu falo de um lugar de uma sociedade capitalista, pertencente a uma classe trabalhadora, eu falo de diversas determinações que podem parecer, né, que não têm relação direta com eu conhecer uma caneta, por exemplo, mas que elas estão ali. E acho que isso é a grande chave da psicologia histórico-cultural e do materialismo histórico-dialético, a gente, para não recair nessas armadilhas, digamos assim, do idealismo e do materialismo no lugar. Que é mostrar que as determinações estão presentes, sim, a todo momento. O conhecimento de alguém sempre é diferente do conhecimento de outra pessoa, mas eu não preciso cair numa fenomenologia do conhecimento para achar que cada ser é único e é impossível conhecer seu próprio movimento. Não, né? A gente pode entender as regras materiais das determinações disso. Inclusive Hegel, daí Engels e toda a nossa tradição da psicologia histórico-cultural vai utilizar a noção de liberdade sobre essa concepção para entender a autonomia humana, né? Quando a gente fala de liberdade nesse sentido, né, das determinações, Hegel e Engels vão falar que liberdade nada mais é que conhecer as determinações que estão presentes na nossa realidade, na nossa atividade. Isso é ser livre. E isso é fundamental para a gente encarar concepções mais liberais da própria psicologia e da própria realidade. E aí, inclusive, fazendo defesas, né, contra coisas que, ao longo da cadeia filosófica, vão chegando em coisas terríveis, propriamente dito, tanto da prática quanto da realidade, quanto das teorias mesmo, certo? Então, para a gente é importante demarcar tudo isso que eu vim falando para justamente diferenciar o que a gente quer entender como realidade e como a nossa prática, como a nossa teoria. Por quê? Se a gente está falando desse movimento constante, né, e aí eu acho que daí que vem essa diferenciação, quando a gente fala de materialismo histórico dialético, a gente fala de um objeto que a gente quer conhecer, que é a realidade em movimento, é o ser humano em movimento. A gente fala de uma ética, de como a gente vai conhecer esse objeto. A gente tem um fim específico de como a gente quer fazer isso, certo? Porque a própria concepção de movimento vai necessariamente levar a gente a pensar movimento para onde, né? E isso pode parecer meio só para dar uma frase de efeito e tal, mas é literalmente isso que a gente está falando. Engels, num texto que eu vou também recomendar depois, que é sobre Feuerbach, ele vai falar que uma das maiores contribuições da dialética é entender que a realidade própria ela se existe nesse movimento de que aquilo que deixa de ser racional, né, o que é conhecível ou não, vai perdendo a sua racionalidade, vai perdendo sua função de existir. E como tal tem que ser superado em uma qualidade ou outra para que possa continuar presente nessa totalidade de relações, certo?
E aí, se a gente está falando, né, dessa totalidade de relações em movimento, a gente pode pensar para onde a gente está levando isso mesmo. E aí, né, obviamente, e aí respeitando o método para a gente, é que a gente fala, né, de compreender as regras da dialética, as regras do materialismo histórico dialético. Porque eu não vou poder levar esse movimento de um objeto, de uma estrutura política, de um ser humano, para além daquilo que é materialmente determinado na sua própria lógica de movimento, certo? E eu acho que é aí que perde o tom agitativo, necessariamente, e adquire tom científico, de fato. Porque aí a gente está querendo conhecer a realidade. A gente está querendo, né, mostrar que esse movimento tem regras próprias. E não é, né, um querer fazer somente que vai ser capaz. É por meio da nossa praxis, enquanto psicologia, né, que a gente pode falar de determinadas regras de objetivação ao longo disso, né? E aí, né, isso vai se dar na prática e contraditoriamente, né? Por isso que eu falei que vai ficando mais complexo, certo? Isso se dá na caneta, né, numa relação política, numa relação social e no ser humano. Agora, né, se isso já chega nessa complexidade de entender as regras do movimento numa caneta, imagina o tamanho da tarefa que isso se coloca para um ser humano, de uma subjetividade. E é por isso que é, sim, uma grande importância, de uma grande defesa da psicologia histórica e cultural, dessa forma, e da psicologia em geral, mas da psicologia histórica e cultural, especificamente da forma como se propõe. Porque Vygotsky, desde o início, né, e acho que na outra vez que eu vim falar aqui, falando da crise da psicologia, ele falava justamente disso, né, de como a psicologia, em seu incessante movimento de querer explicar tudo a partir de elementos, acabou gerando, né, ciências que muito mais são teorias de mundo e não mais ciências, né, na psicologia. O que ele parte, e o que a gente está partindo aqui para afirmar, é que realmente são níveis de complexidade cada vez maiores, mais impossíveis quase de desvendar, mas que seguem regras, seguem possibilidade de conhecimento. A gente não precisa de uma descoberta científica singular para ir postasiando isso, colocando isso cada vez mais na realidade e poder falar de movimentos próprios da realidade. E aí, assim como no texto de Vygotsky faz, aqui eu vou fazer também, de lembrar que isso é o que faz, né, principalmente no início da sua trajetória, a psicanálise, a Gestalt, o personalismo, né, a própria reflexologia pavloviana, o behaviorismo. E tá certo, esse é o movimento da ciência, né? A gente parte de algo e vai tentando descobrir as cadeias que isso se colocam. O problema da psicologia é que, desprovida desse método, que é capaz de ver o movimento em sua cientificidade, ela acaba tentando saltar etapas desse movimento e acaba não chegando a uma psicologia geral do movimento, certo? E aí a gente tem o que a gente tem, né? Essa disputa teórica em que um objeto mais de investigação não conversa com o outro, né? Eu já não posso mais falar da psicanálise, do behaviorismo, porque a gente não está estudando a mesma coisa, entre aspas. Mas a gente está, certo? E entender isso a partir da dialética permite a gente entender todo esse processo também. Mas é difícil, é complexo. Não é o que a gente sempre fala, né? Que a dialética para a psicologia histórica cultural vira quase que o super trunfo, né? O exódio da coisa. Assim, que, não, isso aí é dialético. Mas o que significa essa dialética? O que você quer falar com isso? Não, ele fez, isso aconteceu porque é dialético. A realidade é dialética e está dada. Não, a dialética explica coisas, está explicando, e a gente quer entender como isso funciona, certo? A gente não pode usar a carta da dialética somente sobre isso. Mas daí ela vai explicar os objetos específicos, o ser humano, as estruturas, a história, a própria realidade, de modo geral. E aí a gente consegue entender, inclusive, a história da psicologia nesse sentido. Enfim, e aí eu chego agora, literalmente, né, no texto, né? E por que dessa vez eu não me preocupei tanto de fugir um pouco do texto? Porque tudo que eu falei aqui é o que as autoras estão falando, quando elas usam os signos do singular, particular, universal, os conceitos, né, de singular, particular, universal. Quando elas falam, né, de singular, lá no texto e para a gente, elas estão falando, né, dessa existência irrepetível de um fenômeno.
de algo que acontece e nunca mais poderá ocorrer da mesma maneira, certo? Isso é aparência. Isso é a captação de algo no movimento da realidade que eu falei. Isso é que elas estão se referindo isso ao psiquismo humano, né? A singularidade de um ser. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente sabe que não existe, nem que a gente tente, que nem era o sonho da análise do comportamento lá antigamente, de moldar a sociedade a partir dos seus conhecimentos para fazer da forma que quisesse o comportamento humano, a gente não tem como repetir uma singularidade. A gente sabe disso. O que a gente vai ter, então, é que entender como essa singularidade se encaixa no universal. E entendendo esse universal, portanto, como as relações dinâmico-causais que estão subjacentes a essa aparência. Né? As autoras vão falar, né, que o singular, então, é parte de um todo. E esse todo, o universal, se cria, se realiza na interação das partes singulares. O que elas estão falando? Todo e universal, ou, perdão, singular e universal estão no mesmo momento, na mesma forma, no mesmo objeto, no mesmo fenômeno, a todo momento. A aparência está dada com a essência a todo momento. Não tem como a gente pensar em cindir isso. E é por isso que o materialismo histórico dialético recebe essa denominação. Está dado nesse todo, nessa forma material de compreender o todo. Eu vou até ler uma passagem delas, que eu acho que facilita muito para a gente, que elas vão dizer, né, que, em síntese, a expressão singular de um fenômeno é irrepetível e revela sua imediaticidade e definibilidades específicas. Em sua expressão universal, se revelam as conexões internas e as leis gerais do movimento e evolução do fenômeno, e a universalidade se materializa na expressão singular do fenômeno pela mediação da particularidade, razão pela qual afirmamos que o particular condiciona o modo de ser do singular. O que significa isso? E acho que esse é o argumento do texto do início ao fim. Né? Tudo que existe, né, e aí vamos pensar mesmo no sujeito, né? Cada pessoa que existe, existe ao mesmo tempo enquanto uma pessoa singular e enquanto uma pessoa do gênero humano, né? Enquanto uma humanidade corporificada, certo? Isso está dado ao mesmo momento, né? Uma atividade humana, ela ocorre enquanto uma representação daquele sujeito que faz algo e enquanto forma de objetivação da própria universalidade do ser humano. A singularidade, portanto, é aquele evento que não pode mais repetir, só existe por si, né, de certa forma. O que acontece é que cada por si desses revela uma universalidade. E a forma como isso acontece é a particularidade, essa mediação do particular. Então, como eu estava falando antes, né, dessas determinações que o materialismo histórico dialético fornece para a gente, é isso. Né? O particular, ele significa as determinações que se colocam entre um universal e um singular, que estão dados ao mesmo tempo, né? Enquanto uma compreensão e enquanto realidade. Então, se a gente está falando, e no texto elas usam o exemplo, né, da Maria, para falar de pessoa enquanto isso, mas a gente pode pensar em todos os momentos possíveis. Né? Uma pessoa, né, vamos pegar a Maria de exemplo também, ela existe, né, enquanto determinadas particularidades que vão se colocando enquanto forma de se realizar enquanto pessoa. E aí, enquanto pessoa, é esse universal. O universal, então, e as autoras destacam isso, não significa somente aquilo que é igual. Né? Então, a gente não está falando somente porque uma pessoa tem similaridades à outra, a Maria é similar a Joana, que significa que isso é universal, né? Tem características iguais. Não. O universal é essa apreensão das relações dinâmico-causais que vão colocando e fazendo que a gente passe da singularidade para níveis cada vez maiores e mais complexos de compreensão. Então, o que as duas têm em similaridade? Né? São mulheres cis, por exemplo. Então, temos aí uma determinação. Né? No texto e também aqui para a gente. Né? São pessoas que não têm necessidade de vender sua força de trabalho diariamente. E aí, né,
juntando a nossa realidade atual, sob condições cada vez mais precárias para poder sobreviver. Então, temos uma segunda determinação. Cada uma dessas determinações pode ser entendida como uma universalidade em si, para a forma como a gente está compreendendo. Mas cada uma delas vai levando a um novo universal, né? E as autoras falam disso, né? Como o singular, particular, universal muda de acordo com a forma como a gente entende o fenômeno a cada momento. Então, se eu vou fazer pesquisa, né, numa psicologia histórico-cultural, eu vou olhar determinado singular, particular, universal, a depender do objeto que eu estou me propondo, certo? Isso vai ocorrer. E aí tem chaves fundamentais para a psicologia para a gente, né? Isso, né, entender essa forma de colocação de que tudo está dado enquanto uma totalidade, enquanto uma realidade, enquanto movimento, nesse singular, particular, universal, metodologicamente implica para a gente que a gente pode falar de pesquisas, e aí as autoras apontam no texto também, muito singulares, mas que, analisadas em suas chaves particulares, permitem compreensões maiores do todo, né? E olha como é bacana isso, assim, né? Como é perigoso e bacana ao mesmo tempo. Porque isso é o que defende a muitas linhas subjetivistas da psicologia, né? Que uma pesquisa de uma pessoa, uma entrevista de uma pessoa, por conta da sua singularidade, revela para a gente elementos do universal, que aquilo é universal em si. Então, tudo que é revelado ali tem valor científico. O que a gente quer falar é que sim e que não, né? Aquele singular existe de fato e pode ser de uma riqueza infinita para a gente, né? Se a gente conseguir enxergar os particulares enquanto mediações de universal, dos universais nessa relação. Uma singularidade, então, revela esses movimentos, desde que a gente seja capaz de entender essa particularidade, certo? E as autoras colocam no texto, e acho que essa é a chave para a gente, que o universal, portanto, ele se realiza pelo singular. A gente não vê o universal, a gente vê singularidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o universal enquanto nessa dialética toda, certo? É concomitante, é movimento, é dinâmico, mas não é bagunça. é, é concebível, é compreensível e está dentro das nossas regras. Isso acontece por meio do particular. O particular vai determinar as mediações, né? E as autoras destacam no texto, eu também acho importante para a gente pensar, que esse particular, enquanto mediação, não significa o meio termo, né? Que a gente tem geralmente como senso comum, que a gente usa para tudo, basicamente, né? Entre dois momentos específicos. A mediação, aqui, ela tem que ser entendida muito mais como uma ponte, né? Mas é uma ponte dessa espiral dialética, né? Uma ponte que vai para cima e para baixo ao mesmo tempo. É uma ponte, então, que vai determinando a forma de caminhar de um lado ao outro, ou, sei lá, daqui de baixo a cima. É a forma que permite, né, a gente entender como vai se determinando a realidade para se expressar uma singularidade. E aí, essa é a diferença, né, da especificidade da particularidade e do singular particular universal para a psicologia, para o materialismo histórico dialético, para a psicologia histórico-cultural. E é por isso que para encerrar, eu junto o singular particular universal, que a gente abordou aqui, que as autoras abordam no texto, como esse fundamento metodológico elementar da psicologia histórico-cultural e da psicologia geral, de modo específico, da mesma forma que é o materialismo histórico dialético, certo? A psicologia histórico-cultural não tem como fugir desse singular particular universal, dessa forma de compreender o ser humano, o subjetivismo, a subjetividade, perdão, a realidade, se não por meio dessa tríade, né, singular particular universal. Isso, né, permite, então, que a gente não caia em concepções liberais, individualistas, ahistóricas, idealistas, subjetivistas aí, sim, que são muito presentes na realidade. Porque a gente responde ao particular, ao universal. A gente precisa entender como isso vai se dando. Então, o universal que a gente vai compreender, né, da realidade do ser humano
ele não é, e não tem como ser, um universal burguês liberal do ser humano. Ele não tem como ser essa concepção meritocrática liberal, né, de conquistas próprias, que fundamenta muitas concepções da psicologia. E não é nem porque a gente é contra, porque de fato a gente é contra, mas é porque cientificamente a gente não tem como anular a compreensão de que a gente está falando de uma concepção burguesa do indivíduo quando a gente fala de um indivíduo ahistórico, um indivíduo que precisa conquistar e ser livre nas formas que a gente entende hoje, por meio da mercadoria, por meio da estrutura, da venda de força de trabalho, que o ser humano só é capaz de melhorar suas próprias condições de vida a partir da luta individual, a partir da sua compreensão individual. Ainda que a gente quisesse, e seria muito hipócrita querer, a gente não tem como, porque a gente sabe que essa visão do ser humano é historicamente determinada e segue determinações particulares específicas que vão se dando, que nem a gente falou, né? Ser uma mulher cis ou trans, ser uma pessoa não binária, ser qual raça, né? Tudo isso vai se colocando enquanto uma particularidade que determina como esse singular vai aparecer. E isso é a concretude, a concretização daquele método que a gente começou lá atrás. Isso nada mais é do que a gente aplicando a visão de mundo, a visão ética e a visão científica do materialismo histórico dialético à pesquisa em psicologia, à intervenção em psicologia. Por isso, né, que a gente fala nesses termos. E aí, entender isso é voltar nesse campo, pensando que isso tudo pode acontecer ao mesmo tempo, e acontece. Então, o ser humano se objetiva, enquanto a pessoa que chega para a gente no consultório, na pesquisa, nas intervenções, em qualquer local que seja, ela se objetiva enquanto um ser singular, mas ele também é genérico ao mesmo tempo, ele é um representante do gênero humano ali. E entender isso é o que faz que a gente veja as particularidades, como esse gênero vai se potencializando naquele indivíduo. Porque por meio da praxis, e aí é outra discussão, mas só para não perder, por meio da atividade nossa, para a forma como a gente age na realidade, eu acho particularmente muito bonito isso, assim, é uma expressão singular, é uma atividade singular de cada pessoa, mas isso nada mais, nada menos é que a construção do gênero humano, da história humana, a cada atividade, a cada objetivação de cada ser singular. E a gente pode entender como isso vai se dando. Então, quando, né, Vygotsky vai pensar nas funções psicológicas, no desenvolvimento a partir das atividades dominantes de cada período, como isso vai se dando, ele está tentando apontar para isso para a gente também, que não existe essa singularidade de uma função única, de um indivíduo único na forma de compreensão, ou de uma patologia única, específica, que não remeta a todo momento às suas particularidades e universalidades. Entender isso, portanto, é estar em constante diálogo com as outras áreas, com a realidade e com a teoria psicológica. E, novamente, eu acho que é importante para a gente pensar nisso enquanto uma tarefa científica. Isso não é desculpa para um ecletismo teórico. Não significa que, para entender tudo, a gente precisa pegar um pedaço de cada teoria, um pedaço de cada realidade e juntar tudo isso. Não, o que a gente está falando é que o ser singular em sua objetivação está ali já. A gente precisa entender isso, certo? E a ciência que é capaz de fazer isso no ponto de vista da psicologia, para a gente, é sim a que é baseada no materialismo histórico dialético, certo? E aí as autoras, e eu juro que terminando mesmo, vão lembrar isso. A psicologia tradicional, e aí basicamente falando muito mais da psicologia mais antiga, do século passado do que da nossa, hoje em dia, porque eu acho que a disputa está mais permeável e mais intensa hoje por isso, do ponto de vista científico. A psicologia tradicional faz justamente o contrário. Ela pega essa singularidade ou essa universalidade e tenta transformar em uma universalidade. Ela tenta pegar, por meio de N especificidades, e tentar falar que conhece o ser humano em sua forma total, estanque e fixa. Chamar isso de universal não é o que a gente está fazendo. A gente está falando que esse universal se constrói e é construído a todo momento,
pelos indivíduos. E a gente consegue compreender isso entrando nessa dialética. A partir disso, né, a gente consegue entender até os erros históricos da nossa ciência. A gente consegue entender por que a gente, enquanto ciência da psicologia, acaba ganhando um estatuto de ciência propriamente dita e popularidade científica a partir da psicologia industrial no início do século passado, a partir da avaliação psicológica nos termos mais anteriores possíveis, tá? Eu falei, hoje o buraco é mais intenso, mas ainda assim é nesse sentido, de achar que expressões singulares ou particulares podem ser caracterizadas na universalidade e que, ao fazer isso, acaba a dinâmica. O que as autoras estão fazendo, o que Vygotsky faz, o que a gente está fazendo aqui e o marxismo faz, é lembrar que isso está em total movimento o tempo todo. Isso não cai, né, num subjetivismo, que só a gente pode conhecer então. Porém, lembra a gente qual teoria a gente vai usar sobre isso. Para encerrar, enquanto li o texto, eu lembrei de um texto do Martin Baró, que é sobre a construção da psicologia popular na América Latina, acho. Ele vai falar da metáfora de blusa de frio, né? Ele fala que a gente, na psicologia social da América Latina, mas a gente pode pensar na psicologia em geral, nesses termos que a gente está falando hoje, atuou e atua, até de certa maneira, a partir da tentativa de vestir alguém que está com calor com uma blusa de frio, certo? A gente tenta pegar esse singular e colocar nele uma blusa de frio, um invólucro que não compete àquela situação, porque a gente está falhando em entender esse singular e esse particular, tentando botar um universal, né? E Martin Baró faz isso para criticar a importação de teorias europeias e estadunidenses para a nossa realidade da América Latina. Mas o nosso papel, e o que eu acho que a gente tem feito, de fato, é justamente entender qual a roupagem, qual é o particular desse singular, qual o particular desse universal, como que esses dois termos estão colocados, propriamente dito, e como a gente vai pensar nisso, certo? Então, fundamental para a gente, então, é entender esse aspecto, que o singular e o universal ocorrem no mesmo fenômeno, ocorrem por meio do particular. O universal se concretiza no singular e o singular se universaliza, se totaliza, então, no universal por meio do particular. Isso é dado, né, nas pessoas, na subjetividade, na realidade e nos objetos de modo geral. E é por isso que a psicologia histórico-cultural não permite também, em nenhum momento, que a gente pense no ser humano além da sua realidade, certo? Esse é o singular particular universal. Eu acho que é isso que as autoras trazem para a gente pensar, e foi isso que eu tentei, né, mostrar a partir do método, chegando no singular particular universal. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando dessa dialética. Nós estamos mostrando, né, quando eu falei lá, que é importante para a gente entender quais são as regras da dialética que a gente está falando aqui, que não é bagunça. O singular particular universal é uma dessas regras. Essa forma de entender o movimento próprio da realidade que não permite a gente só universalizar algo ou só singularizar algo, certo? Isso ocorre materialmente e é possível a gente conhecer. E aí, fechando de fato, só lembrar que isso tudo, né, que as autoras trazem não é nem um pouco distante do que Vygotsky, lá em 1927, estava construindo já no significado histórico da crise da psicologia. Que ele literalmente fala que o que a gente precisa para pensar uma psicologia geral é pensar ela como uma dialética da psicologia. É construir, então, a psicologia dialética, dentro desse formato, dentro dessa concepção de mundo, dessa concepção ética. É isso que faltava e falta até hoje. É a gente entender essas determinações específicas. E é a partir disso que a gente vai pensando, certo? E é por isso que eu gosto tanto do método e por isso que eu fiquei muito feliz com essa chance de apresentar de novo, porque tudo isso que eu falei é só, tipo, né, o começo do abismo da discussão do método, que é de uma riqueza tal, né, que até hoje a gente tem disputas no marxismo dentro disso. Para a gente falar de materialismo histórico dialético, portanto, né, a gente está falando de determinadas concepções já abordadas aí, e que trazem objetos e éticas próprias. Então, esse é o principal, né? Assim como Vygotsky, eu acho que vai ficar para a gente essa tarefa de recuperar
e assim, é cafona que eu vou falar assim, mas é verdade, é, de recuperar essa riqueza da dialética na nossa compreensão da vida, né? Seja da forma científica ou seja da forma cotidiana. Entender isso, recuperar esse movimento, é ver quão rica é a complexidade da realidade e como a gente tem possibilidade de intervir sobre ela. Se a gente está pensando, né, das diversas formas de transformar essa realidade, a dialética permite que a gente entenda como. Né? O materialismo histórico dialético lembra a gente como. E é por isso, né, que a gente pensa nesse movimento. A gente entra em contato, né, de certa forma, com singulares a todo instante. Né? Tudo é singular em sua aparência, esse concreto sensível inicial. Para a gente, a todo momento, lembrar as particularidades. Lembrar como isso é universal. E, acima de tudo, eu acho, lembrar que a gente é que está construindo esse universal do ser social humano, da psicologia histórico-cultural, da psicologia como tal. Né? Isso fundamenta a psicologia histórico-cultural, mas é um chamado a qualquer atividade que a gente vai fazer enquanto psicólogo, psicólogo e psicólogo. É fundamental, não tem, né, como a gente não pensar nisso dessa forma. E aí, essa chamada praxis, quase. Né? Essa praxis, né, enquanto forma de se objetivar na realidade, é o que vai colocar as regras para a gente, do singular, particular e universal. Se a gente está falando, por exemplo, né, de mim, meu objetivo na realidade, né, o que vira e mexe entra em discussão, né, em relação ao lugar de fala, por exemplo, aqui eu acho que mostra quão concreto é o lugar de fala. Né? O método permite que a gente entenda que existe lugares de fala específicos que vão determinar, sim, os graus da realidade daquela pessoa e da sociedade. O que a gente precisa entender é que a gente tem a atuação sobre isso. A liberdade, novamente, a possibilidade de conhecer o que determina a gente, certo? E a nossa praxis, portanto, se realiza dessa forma, como singular, particular e universal. Pra, enfim, tem mil outras coisas que eu fui lembrando ao longo aqui, mas eu não vou me alongar agora de fato. Eu queria deixar só as recomendações de leitura, só para não perder, caso alguém queira se aprofundar nisso. No PDF tem o link, então, da primeira aula do método da Marina Gouveia, num curso que ela fez de ler o Capital de Marx ao longo do ano passado. E o curso inteiro é de uma riqueza sensacional, mas no método especificamente é incrível a aula que ela dá. Se um dia quiser, né, ter apenas uma aula sobre o materialismo histórico dialético, coloca lá que ela vai justamente tentar mostrar o quanto essa concepção de método remete justamente a essa concretude da atividade humana, né, dessa forma de se objetivar o humano, e ela vai remontar toda a tradição filosófica que vai chegar no marxismo para isso. Os outros são só textos de referência que eu uso, algo que eu acho muito pedante, e eu jurei que eu nunca ia fazer, mas eu queria só não perder, é, que é, inclusive, falar, para quem quiser, o capítulo 1 da minha dissertação, é só sobre o método, sobre isso que eu falei aqui, inclusive eu sigo essas orientações, é, eu ia botar discretamente ali para não falar sobre, mas na hora que eu li, eu fiquei, não, vou destacar que é minha dissertação, sim, mas justamente por isso, não porque eu acho que é um material de maior referência, mas porque eu acho que ajuda, pelo menos me ajudou a construir essa dinâmica que eu tentei explicar hoje, certo? E ali os outros dois textos.
Oi, gente. Travou quando você estava terminando de falar ali sobre Hum. as recomendações de leitura. Ah, perfeito. Eu puxei o cabo aqui, agora que eu me toquei. É, Perdão. É, mas só para terminar, então, fica as recomendações ali da leitura, que está no PDF, para quem quiser dar uma olhada, e as perguntas que eu pensei para a gente pensar no debate e para que, assim, não exige resposta, mas foi o que ficou para mim, assim, desse texto, né, especificamente. Daí, a primeira seria nos limites do artigo essa dialética, né, tríade do singular, particular, universal, representado, sim, pela psicologia histórico-cultural, né, de certa forma, é, é quase uma brincadeira com a gente, que é falar, defenda então tua linha, né? Porque as autoras no texto estão falando da psicologia histórico-cultural, a gente sabe que estão, mas elas não usam as categorias da psicologia histórico-cultural, do conteúdo específico para falar. Eu acho que fica para a gente pensar nisso, né? Quais são as categorias que a gente tem aprendido da psicologia histórico-cultural que representam esse singular, particular, universal e esse materialismo histórico dialético? O que seria a humanização que elas citam no texto, né? E como contribuiria na direção da singularização e universalização do indivíduo. A psicologia tradicional mantém-se atrelada à concepção burguesa de psiquismo e quais são seus exemplos contemporâneos? Acho que é o exemplo contrário do primeiro, que é, se a gente vai afirmar, né, que a psicologia tradicional tem essa concepção burguesa de indivíduo, como isso ocorre? Né? Vamos debater o que é isso. Então, a gente pode atuar como forma de potencializar os polos, né, do singular, particular, universal em nossa intervenção, ou a gente somente tem como entender esses polos, né? A gente pode intervir ou compreender esse singular, particular, universal. E o último é meio fora de contexto, mas é só porque no final do texto os autores vão lembrar, né, a importância de ver as determinações particulares, né? E aí a pergunta é, qual a importância então da economia política para a psicologia nesse contexto? Se a gente for entender as concepções próprias do ser humano que a gente está falando, certo? Enfim, eu deixei ainda uma poesia, né, que eu espero que não tenha trazido da outra vez, mas que eu gosto muito, que é o Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto, que para mim aquilo até hoje é a coisa mais linda que eu já vi de materialismo histórico dialético. E eu não vou ler, né, porque é gigante, e mesmo o trecho que eu trouxe é grande demais, eu já falei para cacete. É, mas daí eu recomendo honestamente quem quiser depois dar uma olhadinha no PDF e ler aquele trechinho da poesia, porque é bonito demais e é dialética pura, é materialismo histórico dialético aplicado na forma da arte, na sua forma mais elementar e mais sublime, assim. Enfim, galera, desculpa a 1h20 que eu falei. Como eu falei, o método é realmente a parte que eu mais gosto, assim, da psicologia de longe. Mas ainda assim tem muitas coisas que eu achava legal de trazer e eu que eu queria ter trazido mais para a gente pensar. Isso é só uma primeira parte para a gente levar. E, enfim, vamos aí, se tiver tempo para pergunta, ficaria muito feliz de a gente poder debater um pouco. Se eu tiver comido o tempo das perguntas, eu peço desculpa de novo, mas queria agradecer, assim como agradeci no começo, o convite, de fato, de poder debater com vocês, assim. É, eu estou meio afastado, né, depois do final do mestrado, então é sempre legal voltar ao debate, poder discutir e poder participar. Então, brigadão, obrigado a todo mundo que esteve aí disponível, ao Centro Acadêmico pelo convite e a todo mundo que participou hoje, tá? Brigadão. A gente que agradece, foi muito bom, deu para ver a empolgação na sua fala, assim, foi bem legal. Com certeza eu vou rever a gravação para estudos, enfim, foi muito bom. Imagino que todo mundo tenha gostado. A gente passou um pouco do tempo, mas tem sim espaço para perguntas. Então, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa, sugerir, enfim, qualquer coisa está aberto, sobe o microfone e fala. Oi, gente. Eu vou trazer uma dúvida, Matheus, só para aproveitar mesmo. Também sei que o tempo passou aqui, mas enfim, porque eu acho que eu também peguei um pouco, né? Fiz uma IC que teve aí como base
esse texto, né, essa ideia um pouco. Na verdade, a ideia era mediação, né? E daí o que eu ia trazer enquanto dúvida, né, não sei nem se é uma dúvida, queria mais ver o que que você acha, porque é isso, né? Eu fui vendo isso na EC, mas a gente nunca sabe o que se a gente está enlouquecendo sozinho ou se faz sentido. E não sei, acho que foi me gerando um certo incômodo, né? Estudando o conceito de mediação na psicologia sócio-histórica, histórico-cultural, quando eu me deparo com essa discussão, né, da dialética singular, particular e universal, e daí vou encontrando a mediação nesse campo da particularidade, né, uma mediação enquanto particularidade, enquanto que a grande maioria dos outros textos vão colocando, discutem mediação, mas numa ideia de uma mediação simbólica, uma mediação semiótica, né, e que daí eu acho que foi algo que foi me gerando um certo incômodo, assim, quase que um distanciamento do que estava proposto, né, pensando que a mediação, enquanto conceito ali na dialética, ela vai vir justamente, né, como você foi apresentando muito bem, desse desenvolvimento dialético em si, e daí no materialismo histórico dialético da relação com o trabalho, né, da relação natureza-trabalho, e que daí eu vou sentindo que alguns textos, né, principalmente mais modernos do desenvolvimento da psicologia histórico-cultural, vão se desgarrando um pouco, né? E daí acho que um pouco na pesquisa o que foi aparecendo foi esse distanciamento e talvez quase que um convite, né, a voltar para a ideia da particularidade enquanto mediação, né? E como acho que você foi colocando muito bem, que talvez seja aí um dos pontos centrais, né? Um dos fundamentos metodológicos realmente para a gente conseguir produzir. No meu caso, eu estava pesquisando ali na clínica, né? Uma perspectiva clínica, mas que fosse um dos fundamentos, né? Para além de uma mediação simbólica ou semiótica, que é um termo que tem aparecido bastante. Mas eu não sei, queria te ouvir um pouco se você já pensou sobre isso. Perfeito. Eu vou respondendo, daí se aparecer alguém mais, pode também ir me mandando. Eu acho que compartilho demais desse incômodo mesmo, assim. Eu acho que vai nas duas direções, inclusive, o meu incômodo, que bem parecido com o seu, assim, especificamente pensando como a gente dá essa materialidade, né, para o particular. E isso, eu acho que, por isso que eu falo que vai nas duas direções, porque eu acho que tem avanços muito importantes e retrocessos dogmáticos, quase, da psicologia histórica e cultural, nessa direção, que eu acho que os dois estão possíveis de entender na própria compreensão que se disse, né? Quando a gente fala, então, da psicologia histórica e cultural, pensando nessa mediação quase que em forma mais simbólica, né, tirando da materialidade quase ela, é complicado nessa direção que você falou mesmo, que parece que vai ficando cada vez mais no ar e a gente acaba indo batendo em nuvem de fumaça cada vez mais, para tentar debater, né? Então, acho que até o exemplo do lugar de fala, né, que eu trouxe na apresentação, para mim, mostra muito bem isso, que a gente viu marxistas e pessoas de história cultural caindo para os dois lados, né? Que daí tentando universalizar tudo ou singularizar tudo. E aí esvaziando esse importante conceito, por exemplo, né? E acho que o particular, de modo geral, serve para a gente, então, tentar entender isso nessa materialidade própria, enquanto está dado, né? O Vygotsky, no texto da crise da psicologia, ele fala, num determinado momento, que a opção de palavras próprias que a gente vai usar numa ciência já é uma determinação particular, né, desse sentido. E aí você vê, né, se a gente quer forçar a barra, a gente pode até falar que ele está usando essa questão da mediação simbólica sem muito rigor, mas ele está falando não, né, está justamente apontando o contrário, né, que a particularidade da construção de uma ciência ocorre sob o arcabouço concreto que ela tem à sua disposição, né? Então, se a gente vai optar a usar uma mediação simbólica determinada, ela corresponde a uma história e a um movimento próprio, né? E aí eu acho que aí que a gente consegue voltar um pouco para essa particularidade concreta, material mesmo da realidade, entendendo justamente isso, né? Que a própria teoria vai se constituindo nesses graus, né? Não é nenhuma hipostasia a outra. E aí a gente chega nos dois termos que eu falei para você, assim, que eu acho que é o nosso grande dificuldade hoje em dia, que é entender essa particularidade, essa mediação, né, enquanto essa ponte entre singular e universal mesmo,
de maneira concreta, dos dois sentidos, material e pensado, para justamente incorporar isso na nossa teoria. Eu acho que o primeiro lado que a gente tem de avanço e retrocesso é isso, né? Tem essa produção de compreensão da mediação simbólica enquanto um particular. Pode ser muito bom se você tiver um lastro material nisso, pode cair para um pós-modernismo de várias camadas, e aí eu não estou nem falando mal do pós-modernismo, porque eu acho que esse é o outro lado, inclusive, que eu queria falar. Mas justamente que é no subjetivismo, quase, né? Que daí mediação simbólica e submediação simbólica, a dialética vira dialética de um indivíduo só. Incorporar isso na materialidade, com o particular, nessa categoria, do jeito que as autoras trazem, eu acho que permite a gente fazer isso, e existe muito rigor. Eu acho que a parte que me incomoda pessoalmente, e eu não sei se é exatamente esse incômodo que pegou para você, foi que desde que eu entrei em contato com esse texto, em apresentações, em textos de forma geral, e tudo mais que tenha, a gente tem o particular usado de forma ampla e vale para tudo, né? Então, a raça é uma particularidade do gênero humano. Pode ser, mas pode ser uma universalidade, né? A gente não pode reduzir, usar o particular como uma gradação hierárquica de importância, né? E aí a gente cai para esse outro lado, né, que é o dogmatismo de muitas teorias e da psicologia histórica cultural em alguns momentos, que defende esse ser humano também universal, sem querer dar universalidade a muitos critérios, certo? Esse é o primeiro lado, e daí o segundo lado que eu falei que eu até defendo o pós-modernismo, aprender com abater nesse dogmatismo nosso, né? Nesse outro lado, assim, entender essa mediação simbólica dentro da dialética, e não como algo que a gente está fora do nosso escopo, certo? Eu acho que vai nessa direção, e eu acho que é uma luta que está em amplo momento ainda. Assim, acho que esse texto das autoras, né, é fundamentado num texto anterior ainda, né, da Beth Oliveira, que é de 2005, né? E daí que é fundamentado no Kant, que é fundamentado em Hegel, né? Então, a gente tem uma série de coisas para chegar aqui, que eu acho, inclusive, que foi lançado isso para a gente poder situar elas nesse debate, inclusive. Assim, né? E a gente vai recordando e recolocando isso a todo momento. Não sei se eu respondi, mas é porque o incômodo bateu em mim também sempre. Não, acho que respondeu. Até você falando agora, né, do texto da Beth também, enfim, acho que traz ali uma discussão sobre o gênero humano que é imprescindível, né, para a gente produzir qualquer pensamento em psicologia. E o próprio Lukács, né? Acho que eu também vou encontrando isso que você falou, né? Acho que eu fui vendo, né? Justamente por ser o tema da minha pesquisa, ou um dos temas, fui caçando ali, né? Inclusive vim parar aqui hoje por conta disso. Bati o olho e falei, quero ver o que vão falar. Mas, assim, muito nesse lugar e às vezes tomando aí quase que como um conceito, entre aspas, à parte, né? A particularidade como um conceito próprio, sem recorrer ao próprio Lukács, né? E esquecendo as bases materiais. Acho que quando você fala de raça, né? Tenho pensado também bastante sobre isso, quando o Lukács ele vai trabalhando não como algo que é particular, mas a particularidade como um complexo, né, de mediações concretas, e daí entender não a raça como, mas o racismo enquanto esse complexo de mediações que determinam uma experiência, né? Acho que tentar ir produzindo mesmo esse rigor, mas acho que faz sentido. E daí agradeço, porque que nem eu falei, né? Acho que foi mais um lugar de entender se eu não estava ficando louco sozinho, estava fazendo uma crítica perdida no vento, né? Mas é isso, acho que eu tenho, né, a ideia de mediação sempre aparece ali, né, no Vygotsky como o fundamento do que determinaria essa interação entre o mundo e psiquismo, o mundo interno e o mundo externo, mas acho que muito perdendo a noção de que essa própria mediação do indivíduo com o meio se dá a partir de outras questões, né, a partir de outros determinantes. Daí esses outros determinantes parece que se perdem, acho que a particularidade aparece ali como talvez essa noção que dê um pouco de base teórica, metodológica para, enfim. Mas agradeço, porque estava aqui angustiado. E depois manda a pesquisa para a gente, ali no grupo. Para deixar, gente. Alguém tem mais alguma questão? Acho que tem tempo para levantar. Não sei se o Matheus tem tempo. Eu falei demais, eu que fico agora.
Só lembrando, o formulário de presença está ali no chat. E se ninguém tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode encaminhar para o final da apresentação. Algumas pessoas já saíram, enfim, mas muito obrigado, Matheus, mais uma vez. É sempre bom ter você por aqui. Espero que em breve presencialmente, né? E muito obrigado a todo mundo que compareceu, levantou questões, enfim, foi muito bom. Vai estar ali no YouTube, para quem perdeu alguma parte, quer rever, quer indicar para alguém. E daí a gente vai encaminhando também com o grupo para a finalização do ano. A gente vai ter mais um encontro sobre esse tema com a professora Patrícia Monteiro. Inclusive, se o Matheus quiser participar, está convidado. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Matheus. E bom sábado a todo mundo. Se cuidem. Obrigadão, pessoal. Uma honra sempre. Sempre que precisarem ou quiserem, só chamar que estamos aí. Ainda mais no método.